Bíblia para crianças. Então, existe uma sincronicidade. Eu sou Melissa, cristã, uma pensadora e neurodivergente. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Adão e Eva e Saulo. Um é conversão ao mal e o outro é o que converge ao bem. Então, ele retrocede. Gênesis 2, de 15 a 25 e 2, de 1 a 23. No jardim do Éden, Adão, Eva e os animais podiam se alimentar de todos os frutos das árvores e plantas que nasciam. Havia apenas uma árvore no meio do jardim que não deveria ser tocada. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo dia, uma astuta serpente se aproximou de Eva e lhe disse: com certeza vocês não morrerão se comerem o fruto daquela árvore, mas serão como Deus, saberão sobre o bem e o mal. Ao ouvir isso, Eva comeu o fruto e o ofereceu a Adão, que também comeu. Nesse momento, eles perceberam que estavam sem roupas e se cobriram com folhas. Quando Deus passou pelo jardim, o homem e a mulher se esconderam envergonhados. Por terem desobedecido sua ordem, Deus tirou Adão e Eva do jardim e eles não puderam mais voltar. Aí, eu tô voltando até o meio, né? E essa mensagem vai ser dada junto com a penúltima. A conversão de Saulo, Atos 9, de 1 a 20. Depois da morte de Jesus, as pessoas que acreditavam nele e seguiam seus ensinamentos começaram a ser perseguidas. Saulo era um dos homens que procurava os que acreditavam em Jesus para levá-los para a prisão. Certo dia, Saulo estava indo prender mais pessoas quando viu uma luz vinda do céu e uma voz falou com ele: Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Saulo perguntou. Eu sou Jesus. Entre na cidade e saberá o que fazer. Quando Saulo abriu os olhos, ele não conseguia enxergar nada. Ele foi para a cidade e lá o Senhor apareceu a Ananias, pedindo para que ele devolvesse a visão de Saulo. Saulo ficou cheio do Espírito Santo e se converteu, passando a proclamar em todo lugar que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Eu vejo aqui o seguinte: enquanto Eva, quando ela come o fruto proibido, os olhos dela são abertos, olha só que estranho. Estranho não, revelador isso. Quando Saulo se converte, os olhos dele se fecham, que foi exatamente outro dia que eu fiz um áudio com vocês. E Deus me falou assim: se o pecado abre os olhos para despecar ou para retroceder, tem que fechar os olhos. E é claro que eu não sabia de alguma passagem, né? Isso que ele me falou, inclusive enquanto o áudio estava rolando, né? E é isso que eu tô vendo aqui. Saulo de olhos fechados, de joelhos. E quando a gente fecha os olhos, a gente sente muito medo, né? Porque a gente perde o controle das coisas. E na verdade, eu entendo que quando Eva abriu os olhos, depois que ela comeu do fruto do pecado, ela passou a ter controle sobre as coisas, né? Então, por exemplo, quando ela se esconde, ela percebe que ela está nua, porque ela já tem maldade no coração, né? A partir daí, eles começam a entender que se eles quisessem fazer algo errado, eles teriam que esconder. Então, eles poderiam escolher aquilo que seria visível e aquilo que seria invisível, aquilo que seria mostrado e aquilo que seria escondido. Entendeu? E a conversão de Saulo só acontece porque ele fecha os olhos para depois abrir novamente através de uma nova visão. E quando Eva come o fruto do conhecimento do bem e do mal, ali no jardim eles já tinham acesso ao bem. O fruto, ele acrescenta a parte do mal que eles não tinham. E o mal é justamente o que dá visão para eles. Aí, tudo que Saulo fazia, ele não sabia que ele era levado pelo mal, ele achava que ele estava sendo justo, né? Então Jesus aparece para ele e fala: por que me persegue? Né? Porque ele perseguia o quê?
aqueles que acreditavam em Jesus. Ele matava, né? Ele denunciava, ele entregava, enfim, ele perseguia. E ele não sabia que estava fazendo algo errado, porque enfim, ele foi ensinado isso para ele, né? Que isso era o correto. E quando Jesus fala para ele, por que me persegue? Eu acho que ele deve ter estranhado, porque ele deve ter pensado, mas eu achava que isso era o correto. Então ele teve que fechar os olhos para tudo aquilo, né, que ensinaram para ele que era correto, que a violência era correta. Então, assim, eu vejo que ao longo da história humana, o ser humano também teve que desaprender muitas coisas e ainda vai aprender, entendeu? Eu acho que uma das coisas que faz com que o ser humano seja tão mal é justamente a noção que ele tem de que ele está no controle. Entendeu? Eu acho que é por isso que o Egito foi tão mal e a Babilônia também. Porque eles sentiam que eles estavam no controle. Pode perceber, quanto mais a pessoa sente que está no controle, pior muitas vezes ela se manifesta. Até em relação a si mesmo, sabe? Eu estava falando para minha filha sobre a conservação da saúde. Então, quando a pessoa sente que ela tem o controle da sua saúde, da sua sexualidade, enfim, das suas atitudes, ela tem mais capacidade de fazer coisas ruins. Por causa desse poder que é concedido, entendeu? Então, Saulo, ele tinha muito poder ali. E aí, quando Jesus cega ele se torna inofensivo, né? Porque imagina que você enxerga, de repente você perde a visão, como é que você se torna? Inofensivo. Você não consegue ir para frente, para o lado, para a esquerda, para a direita. Você precisa da ajuda das pessoas. E aí que aparece o Ananias para ajudá-lo, né? E aí ele recupera a visão. Mas aí, como ele passou por esse encontro com Jesus, ele foi despertado, né, para o chamado dele, para a missão dele. Você coloca as pessoas enfileiradas uma do lado da outra, e elas podem até ser iguaizinhas, sabe? Podem ser 2 irmãos gêmeos e são completamente diferentes. Onde que está essa diferença? No olhar, né? Eu acho que sempre pode ser que Deus esteja falando que ele usa o descontrole e a fraqueza para endireitar veredas, sabe? Porque eu sinto que depois que Adão e Eva comeram do fruto, eles se tornaram mais fortes e mais controladores. Eles se sentiram no controle, porque esse que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu me sinto no controle. Eu me sinto mais empoderado, sabe, assim? E tem alguma coisa que o Espírito Santo traz e que Deus traz que a razão não explica,
sabe? Que a razão não explica. Inclusive, quando tem ali o Pentecostes, no finalzinho tá escrito assim, será que é isso que está acontecendo com eles, né? Então, as pessoas descrentes falam assim, eu acho que eles estão bêbados, né? Então, se você não estiver vivendo algo com Deus, você não vai compreender. Sempre vai parecer que não pode ser normal, sabe isso? Eu vou completar a mensagem com o seguinte: por que me persegues, né? Quando a gente olha para as outras espécies, vou colocá-las aqui porque eu sou vegana, então sempre vou advogar em causa delas. Quando a gente olha para o corpo das outras espécies, a gente não vê um ser vivo, né? A gente vê várias partes instrumentais. Para que me servem, né? Para que servem as orelhas do porco, o focinho, o rabo? Para que serve as nádegas da vaca, a barriga da vaca, as coxas da vaca, entende? É o que Deus acabou, que eu estava construindo essa imagem com ele. É bem difícil isso pra mim, porque às vezes eu tô ouvindo uma mensagem, eu tô vendo outra coisa, minha filha tá falando e outra mensagem está sendo construída na minha cabeça. Que é isso, eu entendi o seguinte: mas como nós vamos deixar de ver, né? Primeiro você precisa deixar de ver o corpo do outro como instrumento. Como é que eu vou viver sem isso? Não é assim a prostituição? Então, por exemplo, quem se usa da prostituição não vê o corpo do outro como ser vivo, vê como instrumento. Vê partes separadas desse corpo, isso me serve para isso me serve para aquilo, né? Sendo homem ou mulher, vê assim, né? Isso nela me serve para isso nela me serve para isso, não vê como. Assim também para alimentação. Quando, por exemplo, um traficante olha para o corpo de alguém, ele olha para o quê? Para o teu rim, né? Para os teus pulmões, o teu coração, os seus dentes, enfim, né? Então ele vai olhar os seus órgãos. Então, se tudo como instrumentalização. E aí eu entendi assim, como é que se deixa de olhar dessa forma para o outro? E eu entendi, eu comecei a ter certo tipo de comunicação com as árvores. E observar as árvores e achar que elas estavam me observando muito tempo antes. E pensar que elas são os seres mais antigos e mais sábios do mundo. E que não são tão passivas assim. Comecei a pensar que as árvores, elas desejam que os seus frutos sejam distribuídos de forma equalitária a todos. E ficam muito tristes quando os seus frutos eles vão sempre para os mesmos locais, para poucos locais, e não se espalham para o restante da população que passa fome. Porque eles são seres que apenas são criados para se doarem. Então, nós não precisamos olhar para o corpo dos animais, porque as plantas já nos suprem de tudo. Então, por exemplo, a paineira oferece um fruto que ele parece um algodãozinho, no qual os indígenas fazem travesseiros. Mas existem também os travesseiros feitos de penas de ganso. E aí eu vejo assim, a árvore dizendo, a paineira dizendo: ei, por que você mata o ganso e depena ele? Você não vê que eu já estou te fornecendo aquilo que você precisa? E aí outro dia,
eu pensei o seguinte. Pensei não, eu estava ouvindo o médico falando sobre demência. E que nosso cérebro precisa de uma substância, agora eu não vou lembrar o nome da substância, que está presente em vários alimentos. E aí ele falou dos alimentos de origem animal, ovos, fígado. Eu lembro de ovos e fígado, o restante eu não lembro. E aí eu pensei, meu Deus, então, será que eu vou ter que comer ovo? Bom, fígado eu não vou voltar a comer. Então, será que eu tô errada, né? E aí, por último, a chave, ele falou brócolis. Mas deve ter outros também, que tem essa substância que não permite a demência. Por quê? Porque é uma substância que é importante acho que para sinapses, enfim, neurais, enfim, para o desenvolvimento do cérebro e a manutenção desse desenvolvimento, né, cerebral. Eu falei, bom, pronto, viu? As plantas, elas fornecem tudo que a gente precisa. E outra que também eu acho que o corpo do outro não é alimentação, né? É o corpo do outro. E aí, então, é possível se desapegar de tudo de origem animal, porque as plantas, elas foram criadas para nos fornecer tudo o que a gente precisa. Então, eu comecei a entender, porque assim, você pensa assim, você pega uma receita de bolo, ou qualquer receita, e tá lá, leite e ovos. Daí você pensa, o vegano não come leite e ovos, então nós precisamos substituir por alimentos que, é isso que eu tenho entendido, que eu como vegana, eu estou substituindo. E agora Deus está falando para mim, jamais, de jeito nenhum. Eles é que começaram a substituir todas as coisas por partes dos corpos dos animais. A substituição, ela não é vegana. O veganismo é a ordem. A alimentação de origem animal é que é substitutiva. E eu tenho falado para vocês da substituição. Então, por que eu estou colocando isso junto com Saulo e Eva? Porque tem tudo a ver. Quando Eva abre os olhos, ela passa a substituir as coisas, inclusive a ver as outras espécies como alimento, como instrumento das suas necessidades. E eles não eram. E Saulo, para que ele seja convertido, ele precisa fechar os olhos para tudo que ele aprendeu. Então, olha só, eu disse para vocês que o cérebro humano, que eu entendo que ele partiu da neurodivergência para a neurotipicidade. A neurotipicidade é um avanço fruto do pecado. Né? Então, se abriu os olhos e a gente passou a instrumentalizar, inclusive o corpo do outro, que é o consumo da alimentação e o uso do corpo do outro para qualquer coisa que a gente precisasse. Só que as plantas já nos supriam. Então, a gente aprendeu. E essa inteligência que a gente abriu os olhos no Éden, nos fez, por exemplo, o cavalo, né? O cavalo é feito de carro. Mas se ele não tivesse sido usado, se ele não tivesse sido forçado a isso, não sei, talvez com o tempo, em algum momento, o homem teria tido a inspiração de criar o carro que hoje ele tem, né? E que não... eu acho que desafogou um pouco os cavalos, né? Então,
a alimentação de origem animal é que substitui tudo que é de origem das plantas para tudo que é de origem animal. Assim eu entendo. Só que, como essa substituição é tão antiga e ela está por todo lugar, a impressão que dá é que é o contrário, que é o vegano que substitui, né, a receita, mas não. Não é. Não é. É justamente o oposto. O vegano, ele está usando da receita original de Deus. Receita original. E o cérebro, eu sei que dá a impressão que o cérebro neurotípico ele está sendo substituído pelo cérebro neurodivergente, né? Mas a meu ver, eu acho que não, acho que é o contrário, que o cérebro autista que foi substituído pelo cérebro neurotípico. Como está tendo essa onda, né, de movimentos abortistas até os 9 meses, às vezes eu até penso que, sei lá, futuramente, parece um filme de terror, né, que eles podem até instrumentalizar isso, os corpos dessas crianças, para usar para alguma coisa, entendeu? De forma a perder completamente a ética mesmo, entendeu? É claro que essa visão, que parece um pouco ingênua, mas ela só é possível a partir de uma base que eu acredito que antes não havia cadeia alimentar, né? E que foi o pecado que instaurou a cadeia alimentar. E que a receita original e que não perseguia ninguém, né? A receita original, ela era suprida por todas as espécies apenas de plantas, para tudo que a gente precisasse. Porque eu sei que as partes dos corpos das outras espécies são usadas em todo tipo de coisa, todo tipo de fábrica. Mas, mesmo assim, eu acredito que isso é fruto do pecado. Essa instrumentalização. Porque se não fosse, não haveria tráfico humano de órgãos, né? Ou seja, para você ver que a instrumentalização dos corpos não equivale só ao corpo da vaca e do porco, mas o corpo de um homem e uma mulher também. E futuramente o corpo de um feto. Entendeu? E que isso é fruto do abrir de olhos, ou seja, da psicopatia que é feita em degraus, uma psicopatia aprendida, uma insensibilização dos olhos, que é fruto do pecado, né? E por que será que despecar ou não estar mais em contato com o pecado seja fechar os olhos? Eu acho que é para poder enxergar alguma coisa, né, dentro de nós e não fora. Não através de uma palavra, não através de uma lei, para poder apertar algum botão de sensibilidade que foi apagado dentro de nós. Quando eu falo de violência, de instauração de pecado do corpo do outro, eu sempre vejo isso em tudo. Eu vejo a proibição da violência como todo, não só. Eu não vejo só que os filisteus não podiam matar, mas que Davi também não podia, Saul também não podia, ou seja, que ninguém podia. E que todas as regras do Éden, elas continuavam valendo mesmo depois do pecado.
uma das coisas que a gente descobre quando tem acesso ao céu é a temporalidade. O tempo, ele de fato não existe. E Deus tem me falado o seguinte: eles vão aprender em quanto tempo eles exigirem aprender. Eles podem aprender em 1000 anos, em 2000 anos, em 3000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Depende da vontade deles de aprenderem. Isso em relação a nós. Então, eu não acho necessário nenhuma morte que aconteceu a partir do Éden até hoje. Nenhuma violência. Nada. Eu acho que nós poderíamos ter aprendido logo que a gente foi expulso do Jardim do Éden. E, de acordo com o nosso comportamento, nós teríamos voltado ao jardim. Eu acho que se nós estamos no ano de 2025 e a gente não voltou ainda, é porque a gente ainda está com os olhos abertos, ou seja, abertos para o pecado. Olhos de vidro, olhos frios. E que a gente vai voltar no momento que a gente aprender a respeitar o outro. Entendeu? E isso demore quanto tempo for. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos. Entendeu? Só que a instrumentalização das pessoas, ela está aumentando. Né? Então as pessoas estão usando os corpos seus e dos outros cada vez mais. Né? Ou seja, a probabilidade da gente voltar ao Éden, ela só está se distanciando, entendeu? Só está se distanciando. Eu sempre vejo a historinha da Bela e a Fera como o Jardim do Éden. Então, era aquele lugar lindo, perfeito, maravilhoso. Em algum momento, nós nos mostramos egoístas, como aquele príncipe, né, o dono do castelo ali, que se torna fera. Só que o oposto da fera, nós nos tornamos bonitos, digamos assim. Nós éramos puros, com menos beleza, talvez peludos, ingênuos e não simpáticos. Né? Que é o que fala do Messias, do ungido. E aí, no momento em que nós fomos egoístas e comemos esse fruto do pecado e provavelmente matamos ali no jardim e experimentamos da carne e do sangue e oferecemos para o Adão, e juntos em comum acordo, junto com a serpente, então assim, são 3, nós passamos a fazer substituições e mudanças que hoje são imperceptíveis. Porque faz muito tempo, entendeu? E aí, aconteceu o quê? Cai a sombra ali naquele lugar. E tudo se torna feio, só que no caso da terra não é tudo feio. Continua vigorando a parte bonita. Então há 2 lados em contrastes, o bonito e o feio. Entendeu? Quando Saulo, ele fecha os olhos, ele abre de novo, ele começa a ver o quê? Que ele vai ser perseguido. Ele era o que perseguia, agora ele é perseguido. E ele começa a enxergar o quanto é errado as coisas que os seus próprios colegas de trabalho ali, né, faziam. Condenando, matando, perseguindo, as próprias coisas que ele mesmo fazia. E por que ele não sentia isso antes? Porque ele estava frio para isso. E eu vejo sempre essa linha, do Éden até aqui.
E parece que quanto mais o tempo passa, talvez no ano 3000, 4000, eu penso que a gente vai estar mais e mais e mais frio. O coração mais frio e mais instrumentalizando tanto os corpos nossos quanto os dos outros, fazendo sempre substituições. E como tem a robótica, provavelmente as partes do nosso corpo vão ser substituídas também.